O que é o projeto Visão Eclésia? A visão de Jesus para a igreja dele. Um alinhamento da visão missionária. A igreja não pode falar uma coisa em um lugar e outra coisa em outro. Nós temos que ter um alinhamento. Tem que ter um norte. E o norte é o projeto Visão Eclésia, as bases missionárias, os pequenos grupos que se reúnem aos sábados à tarde em toda convenção. São aproximadamente 230 pequenos grupos que se reúnem todo sábado à tarde. Entender que o pequeno grupo é o carro-chefe da igreja. É a estratégia da igreja de crescimento da igreja. Cumprir a missão da igreja. É o que você vai pensar. Quando você tem a visão missional. Quando você não tem, você diz assim, eu vou mudar para aquela igreja que não tem negócio de base. Quando não tem a visão missional. Ou você diz assim, tomara que esse pastor vá embora daqui, quando é um que tem a visão missional, para vir outro, para ver se a gente descansa. A principal organização da igreja é o pequeno grupo. Diga, é o pequeno grupo, bem alto aí. Principal organização da igreja local é o pequeno grupo. Você não pode mais esquecer disso. Nesse ano de 2023, o projeto Visão Eclésia está completando 20 anos. É a organização das bases missionárias, os pequenos grupos, essa organização que traz crescimento, que traz alegria ao coração do povo promessista na Convenção Baixo Amazonas. Há 20 anos atrás, Deus usou um homem para trazer para nós esse projeto e nós então trabalharmos nele. E depois de 20 anos, nós estamos aqui para contar essa história e para ver as bênçãos de Deus. Vamos conversar nessa oportunidade com o pastor Josmo, o homem que Deus usou para organizar a igreja nas bases missionárias. Que o chamado de Deus não é segundo o conceito humano. E se dependesse da visão humana, eu não seria chamado. Eu vim de uma família humilde, né? Meu pai e minha mãe não sabiam ler nem escrever, mas colocaram em mim a palavra, me ajudaram nesse ensinamento da questão moral e espiritual. Uma coisa que veio mesmo de Deus. Eu nem consigo explicar direito. Como foi o seu chamado? Quantos anos o senhor tem de vida pastoral? Em que momento do seu ministério Deus colocou no seu coração o projeto Visão Eclésia? O que significa a expressão Visão Eclésia? O que levou ao nascimento do projeto Visão Eclésia? O que é base missionária? Qual era a realidade da igreja local? Em que ano? Em qual cidade nasceu o projeto? Qual foi a primeira família a receber uma base missionária em sua residência? Qual foi o segundo campo a receber o projeto? Como o projeto tem ajudado no crescimento da igreja? A igreja do primeiro século, ela se organizou em bases missionárias? Pastor Josmo, o projeto Visão Eclésia está completando 20 anos e nós gostaríamos de conhecer um pouco da sua história. Primeiro, como foi o seu chamado? Na verdade, esse chamado veio a partir de... Eu tinha 9 anos de idade. Aceitei Jesus como Salvador e a partir daí não parei mais de trabalhar para Deus. É uma coisa que vinha de dentro. Aí eu li a Bíblia dia e noite, na tentativa de compreender o que a Bíblia dizia. E não demorou muito a incomodação da nossa igreja pequena. Eu questionava para mim mesmo, dentro de mim, por que a nossa igreja não crescia. E isso me levou a pensar, a estudar mesmo a Bíblia, a orar a Deus, pedindo que Deus me iluminasse para entender isso aí. E comecei com um grupo de jovens, e já no grupo de jovens eu tinha a ideia de fazer pequenos grupos e cultos nas comunidades. Tenho aqui a nossa irmã pioneira, a diaconisa Rosa Nogueira, que sempre fala nisso, né? Então, eu entendo que o chamado de Deus ele acontece nessa proporção, ele inicia assim na vida da gente, né? E baseado nessa projeção já desde jovem na igreja,
Eu fui convidado pelo então missionário Raimundo Nonato a ir para as fronteiras. Não era difícil na época, né? A gente não era assalariado. Aí a gente encontrou muita dificuldade, inclusive, para implantar essa visão missionária naquela região. Trabalhamos com muita dificuldade. Retornamos para Juruti. Juruti fomos enviados para Altamira e fizemos um trabalho ali que o senhor conhece. Retornamos a Juruti já na administração da Convenção Amazônica e lá nasceu realmente Juruti. Lá eu coloquei no papel projeto Visão Eclésia. Comuniquei então direção do setor, nessa época era setor, uns trabalhos e ganhamos muitas almas na cidade de Juruti, os nossos irmãos nos ajudando. Eu fui transferido para a cidade de Itaituba e ali nós fomos realmente colocar em prática aquilo que há algum tempo Deus tinha colocado no coração. E aquela vontade imensa de trabalhar para Deus, hoje em dia a minha mente é missão. Toda noite, todo dia eu fico pensando em missão, orando pelos companheiros que estão mais novos, para levar adiante. Que história linda, que história maravilhosa. A gente vê que Deus, ele chama os seus de acordo com a sua vontade. É uma outra pergunta que gostaríamos de fazer para o senhor. Quantos anos o senhor tem, de fato, de vida pastoral? Fomos chamados para cumprir a missão nas fronteiras do Brasil com a Colômbia e o Peru, no ano de 1990, ainda na jurisdição da região norte. O então presidente, na época era presidente, não era superintendente, era o pastor Guilherme Bentes Pinheiro. Na realidade, eu vim trabalhando com o Senhor desde o ano de 1974, quando eu aceitei Jesus como Salvador. São 33 anos de vida pastoral. Levando em conta aí 33 anos de ministério que Deus tem usado para realizar a sua obra. E durante esses 33 anos de ministério, em qual momento ou em que momento Deus colocou no seu coração esse desejo aí de realizar, de criar o projeto Visão Eclésia? O projeto Visão Eclésia em si, como eu já falei, ele teve início no coração, na cidade de Juruti, ali pelo ano de 2002. De lá foi transferido para a cidade de Itaituba e lá nós organizamos mesmo o projeto Visão Eclésia. Ali nós começamos a trabalhar de fato com todos os parâmetros do projeto, isso na questão de organização. E, na verdade, a visão missional ela é bíblica e já vem de muito tempo. Pastor Josmo, o que significa a expressão visão eclésia? E a visão de Jesus para a sua igreja, ela é missional. Nós lemos ali no Mateus capítulo 16, versículo 15, Jesus dizendo: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Ali em Marcos capítulo 28, versículo 19, ele diz: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado, diz que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então nós vemos que a visão de Jesus, no meu entender, é uma organização minuciosa do projeto dele, não é desorganizado o trabalho de Jesus. Ele tinha em mente uma igreja, um povo organizado. Como organizado? Começando em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas não de uma forma desorganizada. Ele tinha em vista as cidades, tinha em vista os bairros, tinha em vista as ruas, tinha em vista as famílias da igreja, das nações, dos povos. A história da igreja cristã revela que os momentos mais prósperos da missão, o crescimento da igreja, foi ela organizada assim nas cidades, nos bairros e com as famílias. Então, por essa razão,
nós entendemos que o nome teria que ser bíblico. Visão eclésia, ou seja, a visão de quem? A visão de Jesus para a sua igreja. Qual é a visão de Jesus para a sua igreja? A visão organizada. De uma forma ampla, não, uma forma bem restrita. Os povos e as nações, mas de uma forma organizada. Alcançando as famílias. Lá onde as pessoas estão residindo. Lá onde a família tem o seu convívio. Lá onde os cristãos podem ter acesso a outras pessoas. De forma organizada. A igreja precisa trabalhar organizada. Quando a igreja entendeu e trabalhou dessa forma, atendendo esta visão de Jesus, houve resultados esperados na questão da igreja primitiva e outras igrejas, e outras épocas da igreja cristã. Pastor, o que levou ao nascimento do projeto Visão Eclésia? Que ano foi? Onde ocorreu? Ao chegar na cidade de Itaituba, em 2003, nós percebemos a dificuldade da igreja. Inclusive, o primeiro culto que eu assisti lá, eu assisti da janela da igreja que eu cheguei, arrumando a bagagem da mudança. Aí eu fui lá assistir o culto, assistir da janela. Eram um pouquinho jovens que estavam ali na igreja. E, assim, aquele número me deixou assim muito triste. E a gente pensou em Deus naquele momento, porque sabemos que a cidade de Itaituba é uma cidade próspera financeiramente, e a igreja precisava ter uma outra visão, principalmente em termos de crescimento. E para isso precisava de muito trabalho. E ali então nós começamos a organizar os pequenos grupos que nós chamamos de base, né? E isso aí foi no ano de 2003. O Senhor Jesus nos deu a graça de começar o projeto ali na cidade de Itaituba. Nós demoramos ainda 6 meses para ver os primeiros frutos. Começamos com muita oração a Deus, muito trabalho mesmo, dia e noite. Muitos cursos bíblicos ministrados. Qual foi a primeira família a receber uma base missionária na sua residência? O senhor lembra? Lembro de algumas famílias, porque nós organizamos, vai morar 8 pequenos grupos na época. Nós temos ali na cidade de Itaituba, ainda reside até hoje lá, a irmã Leudimar, filha do diácono Antônio Macedo, a irmã Graça e a irmã Eulaia, diaconisa Eulaia. Essas 3 pessoas eu recordo. Foi colocado ali para funcionar os pequenos grupos. E eu recordo também que a gente tinha uma tarefa diária de visitar esses locais, essas famílias, orando junto, incentivando. E antes da reunião do pequeno grupo, ali, a gente saía. Eu tinha dias para estar no pequeno grupo, para sair na rua, para convidar as pessoas juntamente com os irmãos. E a gente fazia também muitos cultos públicos, nas esquinas, lá na imediação dos pequenos grupos. E isso chamava a atenção dos vizinhos e nessas regiões houve um crescimento muito grande da igreja. Onde já só uma família, depois nós passamos a ter muitas outras famílias caminhando para a igreja, trazendo alegria para os irmãos que já estavam na igreja, para os novos que estavam chegando. A cidade de Itaituba, então, foi o berço, né, das bases missionárias do projeto Visão Eclésia, que completa 20 anos agora em 2023. Mas de Itaituba, para onde o senhor levou o projeto Visão Eclésia? Eu recordo ainda aqui, mais uma vez, né, a colaboração do missionário Moisés Sarrazin. Ele era o encarregado em publicar os acontecimentos dos pequenos grupos ali, o avanço da obra de Deus ali na cidade de Itaituba. E espalhar, né, a notícia de que a igreja de Itaituba ia, os pastores iam lá, em São Paulo iam lá, e começou a espalhar mesmo
E depois o pastor Rodrigo convidou a gente para trabalhar na cidade de Oriximiná. Na cidade de Oriximiná nós realizamos, a gente ia aperfeiçoando, né, cada dia. Funcionava o projeto, a gente ia aperfeiçoando ele. E nós, então, conseguimos organizar também na cidade de Oriximiná. Nós passamos ali 4 anos, né? E o Senhor Jesus abençoou do mesmo jeito a obra, através de 2 pequenos grupos na cidade de Oriximiná. A cidade, a igreja do Mês da Promessa, na cidade de Oriximiná, também passou a ser uma referência missional. Aquilo que Deus faz na vida dos seus fiéis. Aqueles que levam a sério. Não é questão de pastor, é a igreja levando a sério o compromisso missional, a tarefa missionária de Jesus. A igreja de Oriximiná também entendeu, compreendeu, abraçou. E os irmãos que lá estão são testemunhas disso. E Deus realizou a obra que Deus realizou na cidade de Oriximiná. Pastor Josué, como o projeto tem ajudado o crescimento da igreja local hoje? Depois que nós fomos transferidos para Oriximiná, houve o progresso da igreja de Oriximiná, ela cresceu praticamente 300% lá, Oriximiná. Nós fomos transferidos aqui para Santarém, como subintendente. E eu recordo que nossa primeira colheita aqui em Santarém, só para fazer esse registro, essa região, essa área aqui da igreja, não, as pessoas. Ficaram até pela rua, daquela vontade do povo, da sede do povo. Agora, em Oriximiná, nós teve um batismo de 63 pessoas. Eram feitas grandes concentrações missionárias, evangelísticas, onde aconteceu ao mesmo tempo muitas decisões para Jesus. O povo trabalhando, a igreja em movimento, na cidade de Oriximiná, chamando a atenção de outras igrejas. Porque até então nossa igreja era pequenininha demais, não chamava atenção. As outras chamavam atenção, a nossa não. Mas a partir do momento que a igreja entendeu a proposta missionária, a igreja começou a chamar a atenção. Nesse batismo, era muita gente olhando na rua, ônibus, carros chegando, multidão chegando ali na região do batismo, para os irmãos descerem as águas batismais. Né? Então nós vemos o avanço da igreja, por quê? Porque Jesus deu essa ordem, a visão missionária de Jesus foi abraçada pela igreja de Itaituba, abraçada pela igreja de Oriximiná, abraçada pela igreja de Santarém, Altamira, pela convenção toda hoje em dia. Fazendo Manaus, nós crescemos de aproximadamente 2 mil pessoas para quase 5 mil pessoas na convenção, esse período. Né? E existem muitas outras pessoas que estão chegando, fazem parte da igreja, mas não estão registradas na igreja. Então nós vemos o avanço extraordinário da igreja de Santarém. A gente fazia reuniões pequenas demais da igreja. Hoje as nossas reuniões são poucas. Então como é que Deus faz a obra através do seu povo? E eu convoco a igreja de Cristo, em nome do Senhor Jesus, que abrace essa causa de Jesus, do mesmo modo. Ele entregou para Pedro essa responsabilidade, ele entrega para você também. Você tem um compromisso de levar adiante e reproduzir esses valores da missão na vida de outras pessoas. Logo, logo nós seremos uma potência aqui na Convenção do Baixo Amazonas. E a sua igreja mudará de realidade, de pequena igreja como uma grande igreja, no nome de Jesus. Abordamos aqui, agora nessa nossa conversa, alguns pastores que hoje fazem parte do quadro pastoral da Convenção Regional Baixo Amazonas, que são frutos desse trabalho na cidade de Oriximiná. Lógico, a gente tem outro de outros lugares, mas aqui eu gostaria de me reportar especificamente ainda a cidade de Oriximiná. No caso, nós temos ali o pastor Josué, que hoje está no campo, ele é o pastor de lá, né? Está pastoreando Oriximiná. Nós temos também o pastor Gileade, que está na cidade de Terra Santa. Eu, pastor Jandré Célio, que vos falo, também sou ali fruto de um trabalho missionário da igreja aí. Temos o pastor Mailton Assunção,
que também saiu da cidade de Oriximiná, e o nosso mais caçula, que a gente diz que é o pastor Diego, que também saiu da cidade de Oriximiná. E, para a glória de Deus, nós temos também, né, a gratidão de ter como nosso superintendente aqui, ó, aqui à nossa frente, o pastor Agil Bentes, que é da cidade de Oriximiná, fruto do trabalho do Projeto Visão Eclésia. Pastor Agil, como é que foi no seu alívio, quando o senhor viveu esse momento, e eu sei que daí você saiu com outro campo em missão. Qual foi a sua experiência ali, já no outro campo, mas conhecendo a realidade do campo de Oriximiná na missão? Pastor Júnior, sério, eu louvo a Deus, assim, porque desde os meus 12 anos, eu tinha no meu coração o desejo de ver a igreja crescer. E eu lembro-me que eu ia para as vigílias e chorava, e pedia a Deus, assim, que a igreja pudesse crescer. Queria ser batizado no Espírito Santo. E Deus, depois de eu adulto, né, que eu viajei para fora do nosso estado, fui para o estado de Rondônia, aí no meu retorno, com 27 anos, Deus me batiza com o Espírito Santo. Quando eu chego na cidade de Oriximiná, o pastor Joel Lima, que hoje é pastor de Juruti, foi meu pastor em Oriximiná. E lembro-me que eu falava para ele, pastor, eu quero ver a igreja crescer. A igreja de Oriximiná precisa crescer. E ele me dizia que tinha em Itaituba um pastor, o pastor Josué, que estava fazendo um grande trabalho missionário. Ele organizou a igreja nos pequenos grupos. E o pastor Joel, ele ia nas colheitas de Itaituba, e quando ele voltava de Itaituba, ele vinha muito empolgado. Ele dizia, Gil, agora nós vamos crescer também em Oriximiná. E nós começávamos os trabalhos dos pequenos grupos, e ia 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas a gente não era um projeto, era algo esporádico. Aí declinava o projeto do pequeno grupo, e então a gente ficava como que frustrado, né, por não ter aquela continuidade. No outro ano, o pastor Joel foi novamente a Itaituba, veio novamente com a alegria do seu coração, tentamos novamente e não conseguimos. Lembro-me que então um dia ele chegou e disse assim, pastor Ageu, aquilo que anseia o teu coração, Deus atendeu. O pastor Josué, que é o pastor de Itaituba, ele foi transferido para Oriximiná. Então, nesse momento, realmente criou-se uma grande expectativa na minha vida e na vida da igreja de Oriximiná, porque nós sabíamos das notícias do que Deus estava fazendo na cidade de Itaituba. E o pastor Josué chegou na cidade de Oriximiná e começou o trabalho. Logo ele chegou na igreja, na escola bíblica, ele passava a lição, e da lição ele já falava pelo culto divino, e ia até meio-dia falando, né, ali tentando implantar no coração da gente uma nova visão, e por várias vezes isso se repetiu, e então ele começou a trabalhar com aqueles que ele percebeu que poderiam ser os líderes de Oriximiná. E nesse período eu trabalhava num trabalho secular, mas atendia também ali a necessidade da igreja, sempre submisso ao pastor Josué. E ele me convidou na época para a gente poder trabalhar com ele como líder de área, né, para nós estarmos à frente de algumas bases. Então, mesmo no meu trabalho, eu estava ali nas bases missionárias, na liderança das áreas de Oriximiná, e eu pude ver que realmente o pastor Josué era um homem de Deus que foi levado para Oriximiná para levar uma nova visão de igreja. E como isso se comprovou na minha vida? Lembro-me, quando nós vamos fazer o primeiro evento no Templo Sede, pastor Josué, que a igreja já estava organizada, o pastor Josué pegou o mapa da cidade, organizou as bases, colocou os líderes, começamos a trabalhar, e depois nós vamos fazer os grandes eventos para chamar, impactar a cidade. Eu lembro-me que como eu era membro do Templo Sede de Oriximiná, nós pedimos autorização do governo municipal e fechamos a rua, e a meta eram 300 cadeiras, pastor Josué, 300 visitas para estarem conosco, ouvindo a palavra de Deus naquela noite, as bases missionárias trabalhando para dar o lanche àquelas pessoas, todas as pessoas identificadas com crachá. Nós construímos um palco, de tão empolgado que nós estávamos, com aquela visão, com aquela alegria no coração, Deus agindo. Construímos um palco. Lembro que o missionário, hoje pastor Leandro,
pregou a palavra de Deus. Eu estava na direção do culto, o pastor Jorge fez ali o convite, e naquele dia, se eu não estou enganado, foram mais de 20 pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Naquela noite, quando eu vi mais de 20 pessoas aceitando Jesus em um culto da igreja Adventista da Promessa, o meu coração realmente se alegrou demais. E naquele dia, eu pude perceber que Deus estava nesse negócio. E eu fui a fundo mesmo, sempre junto com o pastor Josa, na submissão, no trabalho, na organização. E fizemos na segunda igreja, na terceira igreja, em um mês na cidade de Oriximiná, mais de 60 pessoas se agregaram à Igreja de Cristo. Foi um movimento extraordinário, uma coisa fantástica, nunca visto na cidade de Oriximiná, na Igreja Adventista da Promessa. E depois de alguns anos, 2 anos, fiquei trabalhando com o pastor Jorge, aí Deus me chamou, ardeu meu coração, e fui então transferido naquele momento, chamado para trabalhar na Transamazônica, na cidade de Altamira. E chegando na cidade de Altamira, naquele momento muito difícil da história da igreja, Deus colocou no nosso coração, que já estava com aquele ânimo de implantar o projeto em Altamira. E em 3 meses na cidade de Altamira, a gente chegou em janeiro, 5 de janeiro, quando foi em março, nós implantamos o projeto Missão Altamira, e no primeiro ano nós batizamos 27 pessoas. Eu ainda era missionário. E começou Deus a abençoar, então, a cidade de Altamira. Naquela cidade, Deus, não digo que foi um avivamento, né? A gente tem estudado a história do avivamento, mas que foi um grande fervor, um grande renovo na vida daquela igreja, a alegria que Deus colocou no coração daquele povo, que nós amamos. O pastor Jorge pastoreou a cidade de Altamira num tempo muito mais difícil que o meu, e nós ali trabalhamos durante 3 anos. Eu fui para Altamira, o pastor Jorge ficou em Oriximiná, depois o pastor Jorge veio para Santarém, plantou em Santarém, e depois de 3 anos que eu estava em Altamira, então o pastor Jorge, já como superintendente, vai em Altamira e nos convida com o propósito de vir pastorear a igreja do Jardim de Santarém, e também nesse intuito de ajudá-lo nessa implantação em todas as nossas igrejas e congregações, implantar as bases missionárias. Lembra, pastor Jorge? O senhor me colocou na diretoria, né, como líder de proclamação na época, e essa era a nossa missão. Conversávamos, orávamos e dizíamos: vamos implantar o projeto em todas as igrejas e congregações. Pastor Josmo, 33 anos de ministério. Foi muito sofrimento, pastor. Muito sofrimento. E muita resistência. Mas nós não desistimos. Pastor Jorge sempre com sua palavra, a autoridade do Espírito Santo nos motivando. Não tínhamos material. Ia pela madrugada, escrevendo os momentos missionários, o projeto de santificação para a reflexão nas bases e para a projeção da igreja nesse cenário do crescimento. Queridos amigos, irmãos, para a glória de Deus, hoje o projeto está implantado em todas as igrejas e congregações da Convenção Baixo Amazonas. E Deus tem abençoado. Vivemos momentos maravilhosos. Estamos enfrentando, no pós-pandemia, momentos difíceis. Mas nós não desistimos. Estamos agora, nesse ano de 2023, organizando 5 congressos distritais para nós focarmos na missão, nas bases missionárias, no projeto Visão Eclésia, em agradecimento a Deus pelos 20 anos do projeto Visão Eclésia. Há 20 anos atrás, na cidade de Itaituba, começou ali com uma base, depois 2, depois 8, né? E hoje nós temos cerca de 230 pequenos grupos na nossa convenção. Ainda é pouco, mas está sendo plantada ainda a semente. Então, Jorge, não ficou somente em nossa convenção o projeto Visão Eclésia? Pela graça de Deus, o projeto Visão Eclésia foi plantado na Convenção Baixo Amazonas. Progresso extraordinário. Evoluiu muito. Quando é assim, as boas notícias vão longe, né?
pastores, nós recebemos aqui visitas de pastores de outras convenções. Eles acharam interessante a forma, a organização. E nós passamos a receber convites, né, de outras convenções para ministrar palestra a respeito do projeto, no sentido de eles terem conhecimento de como funciona o projeto Visão Eclésia. E nesse período, ultrapassou as fronteiras da Convenção Baixo Amazonas. Nós fomos para outros estados, outras convenções, entre elas a Convenção Mato Grossense, Convenção Paulista, Convenção Norte, Convenção Amazônica, Convenção João do Acre, Amapá. Nós tivemos essa primeira fase de visitas, né, em outras convenções. E eles trataram também de trabalhar nesse sentido. Muitas convenções hoje já têm trabalhos organizados de pequenos grupos, né? Mas aí a gente tem as dificuldades desse contexto. E é importante a gente frisar aqui, para os nossos ouvintes, para os nossos irmãos, que existe a dificuldade nesse contexto. Não é coisa fácil. Porque para Jesus não foi fácil. Jesus, o Filho de Deus, um homem sábio, um homem corajoso, perfeito, sem pecado, ele encontrou grandes dificuldades. A dificuldade que Jesus encontrou foi o preconceito. Né? Então, é o que nós encontramos hoje em relação ao projeto, que é daqui dessa convenção, é da Convenção Baixo Amazonas, é do nosso Brasil. Em muitos lugares a gente tem esse tipo de dificuldade, né? Mas o Senhor Jesus veio de outra forma, ele vai rompendo essas barreiras e o projeto de Deus está se consolidando, né? Está chegando a outro lugar. O pastor Lima está fazendo já em Portugal, trabalhando em pequenos grupos, a igreja nas casas, que eles chamam lá, né? Então nós vemos esse progresso, essa evolução do trabalho de Deus. Com Deus não tem disso não, de preconceito, de orgulho. Não, ele vai e faz e usa quem ele quer. Por isso que eu te digo, meu irmão, minha irmã, Deus tem te chamado para fazer essa obra. Faça a obra de Deus, não importa as dificuldades, as críticas, os problemas que você vai encontrar. Faça com amor, tem que nascer de dentro do coração. Então você vai rompendo esses obstáculos. Quando vem da alma, do coração, a gente vence, a gente não retrocede, a gente avança no propósito de Jesus, na visão eclésia de Jesus. Ouvimos aqui, então, o pastor Jósimo compartilhando um pouco, né, da missão dele enquanto superintendente ainda da Convenção Baixo Amazonas. Mas hoje, com a graça de Cristo, através do trabalho missionário, nós temos o pastor Agil Pinto, que é o nosso superintendente atual. Pastor Agil, conte um pouco dessas experiências também para a gente aí que o senhor tem tido e também compartilhar um pouco desse projeto com outras convenções na sua gestão. A alegria no meu coração de poder estar aqui ao lado do pastor Jósimo, e ele é um grande discipulador. E quando nós estávamos aqui em Santarém, trabalhando na implantação do projeto, ele recebeu alguns convites para poder ministrar o trabalho, mostrar a visão do trabalho em outras convenções. E pelo menos em 2 lugares que me recordo agora, no Amapá, lá na capital, né, em Macapá, e em Laranjal do Jari, eu estive com o pastor Jósimo ali na conferência missionária, onde ele falava do projeto e também me dava oportunidade, né, para mim ir aprendendo ali também, ministrar as palestras e realmente entender a visão, aquilo que realmente Deus tinha colocado no coração dele. Como superintendente nessa gestão, e a mesma visão, devido ao grande crescimento da igreja, muitos batismos durante os anos, então isso chamou a atenção de muitas pessoas no Brasil, né? Inclusive convenções e pastores, superintendentes, amigos nossos estão nos chamando para irmos implantar o trabalho. Nós fizemos uma implantação onde Deus está abençoando grandemente a Convenção Ceará. Pastor Altevi, toda a diretoria acreditou, nós fomos lá
no Ceará, e estivemos ministrando ali a visão missionária, e estamos dando um acompanhamento através da parte remota, né, virtual, e nós estamos aí trabalhando, sempre dando a eles esse conhecimento, essa experiência, né, que nós temos, na verdade, na nossa convenção. Então, o pastor Altevi já está com 40 bases missionárias no projeto Atos, na Convenção Ceará, e eu sei que Deus já está abençoando, muita gente já está sendo batizada, sei que Deus vai estar abençoando muito mais a Convenção Ceará. Também Convenção Meio Norte, pastor Júlio, estivemos lá trabalhando, conversando com os pastores. Deus tem abençoado ali a Convenção Meio Norte. Convenção Rondoar, tivemos oportunidade de ir participar junto com o pastor Leonardo Júnior no Missões Brasil, e ele abriu esse espaço para nós levarmos essa visão. O pastor Jorge já havia participado de uma conferência muitos anos atrás lá em Rondônia, então nós estivemos em Pimenta Bueno e também lá na capital do Acre, Rio Branco. Estivemos ali também com o pastor Paulo, o pastor Hamilton, ministrando a palavra junto com missões. Estivemos também na Convenção Rio Grande do Sul, ultimamente, ali ministrando a palavra de Deus, levando essa visão, despertando o povo para nós trabalharmos nos pequenos grupos. Fui na cidade de Viamão, onde a igreja começou com um pequeno grupo, para mostrar que realmente esse é o caminho. E também na Convenção CEAL, pastor Fábio Bispo, toda a diretoria, pastor Denilson, pastor Ismael, ali estivemos reunidos, trabalhando, ministrando a palavra de Deus, e ali também os irmãos já estão implantando o trabalho. Graças a Deus, Deus tem abençoado. Eu creio que Deus está nesse negócio, creio que muitas coisas ainda vão acontecer, porque no mundo em que nós vivemos hoje, a estratégia de Deus para nós pregarmos o Evangelho através do relacionamento. Relacionamento através dos pequenos grupos, das bases. Nós tínhamos dificuldade, o pastor Jorge falou no início, sobre o material. Ele está aqui, ele trouxe aqui Examinando as Escrituras, material muito utilizado pelas bases missionárias durante muito tempo. E hoje a editora Promessa, ela realizou um grande trabalho para o Brasil, para a Igreja Adventista da Promessa, para o mundo, escrevendo, e lançando as reflexões dos pequenos grupos, Vida Cristã Frutífera. E hoje nós vemos aqui o projeto Visão Eclésia, e está aqui também na capa. Isso é para a glória de Deus. Então nós agradecemos a diretoria geral, pastor Adelmilson, Júlio Pereira, pastor Eleilton, pastor Júnior Mendes, pastor Gleidson, pastor Hermes, que atenderam o nosso pedido. Pastor Adelmilson, pastor Eleilton, que escreveu, nós estivemos organizando com ele todo o material. Graças a Deus, hoje nós já temos em todo o Brasil as reflexões para os pequenos grupos. Isso é bênção de Deus para a vida da Igreja Adventista da Promessa. Eu vejo o movimento de Deus e quero dizer a todos que estão nos assistindo nesse momento, todos que nos ouvem, que esse é o caminho a seguir. Nós precisamos unir as nossas forças, mas nesse tempo é necessário nós olharmos e estarmos mais atentos com a nossa vida, com a santificação pessoal. É preciso nós orarmos, é preciso nós jejuarmos, é preciso nós lermos a Bíblia, é preciso nós estarmos em intimidade com Deus, para que então nós possamos cumprir a missão com fidelidade. Sem a santificação, não há cumprimento de missão com fidelidade. Então nós estamos nesse tempo, nesse ano, trabalhando agora para nós voltarmos ao início. Quando o pastor Jorge começou em Itarituba, foi 1 ano de oração. 1 ano de oração. E nós precisamos voltar a orar. Pedir de Deus que abençoe e salve as pessoas. Elas estão gritando por socorro, como diz Eduardo Gomes. As pessoas estão gritando, pedindo aos cristãos que as ajudem antes que elas morram. E nós precisamos ir ao encontro dessas pessoas, a igreja organizada, trabalhando nos pequenos grupos. Então, que Deus esteja abençoando a sua vida, e eu quero convidar você a ser um anfitrião
abrir a porta da sua casa, sua sala, seu quintal, seu pátio, para que ali reúna a igreja de Cristo Jesus e vidas sejam salvas, libertas, renovadas pelo poder do Evangelho. Convido a você a se santificar para ser um líder de base, um auxiliar, um coordenador, um supervisor, uma pessoa que esteja engajada na missão. Pois fazendo assim, você estará cumprindo a missão do nosso Mestre. Ele fez assim. Nós devemos fazer da mesma forma para que nós possamos, então, agradar o coração de Deus e nós cumprirmos essa missão tão maravilhosa que é a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje, pela graça de Deus, nós temos uma visão de igreja, uma visão que Cristo deu para todos nós, não de um motivo de orgulho pessoal nem para vaidade humana, mas Jesus implanta em nosso coração todo um projeto, uma visão. É mais do que um plano para uma igreja local que foi posto no papel. É um plano que deu certo porque Cristo estabeleceu, né? A igreja afirmada dentro desse planejamento divino. Uma igreja para os de fora. Na base missionária, nós encontramos os irmãos enganjados na missão. A gente desenvolve os nossos dons. Nós podemos compartilhar Cristo, que é o nosso, hoje, a nossa celebração em 20 anos de projeto. 20 anos proclamando a Cristo como Salvador. A gente consegue colocar a igreja, os irmãos, leigos, irmãos, para pregar Cristo como centro da humanidade, como Salvador das pessoas. Esse é um projeto. Nós hoje, na atual gestão, eu, exercendo a parte da secretaria, tenho essa grande responsabilidade de avançar com este projeto que nós acreditamos que é de Cristo e que é o projeto para a minha igreja local, para a sua igreja local, é o projeto de Jesus Cristo para um grande avivamento na sua igreja, para o crescimento espiritual da sua igreja e muitas vidas possam ser salvas através desse projeto. Então, que todos nós possamos continuar enganjados nessa missão, acreditando naquilo que estamos fazendo. Nós temos fruto de um trabalho árduo, mas que Deus honrou e tem honrado até hoje. E creio que continuará honrando. Temos experiências que nós vivemos lá, no início do trabalho na cidade de China. E essas experiências, muitas vezes, nós compartilhamos com você, irmão. Elas não são histórias, apenas historinhas. São fatos que aconteceram quando a igreja se enganja na missão. É a realidade da igreja, a igreja sendo vista, sendo notada na sociedade, no bairro onde ela está inserida. E quando nós acreditamos, abraçamos a causa, a gente usa esse lema, vestimos a camisa, a gente vê os resultados. O Senhor honra o seu trabalho, honra a sua dedicação, a sua perseverança. E eu creio que nenhum de nós iremos desfalecer, não, na jornada missionária. Pelo contrário, peço a cada um de vocês, líderes, liderados, nossos pastores, que continuemos firmes acreditando, porque nós temos, sim, Cristo ao nosso lado. O conteúdo já foi até divulgado, nós temos hoje material, nós temos conteúdo bíblico. E Jesus conta com você, com a tua disponibilidade para servir a Ele, para fazer a obra dele. E assim, o projeto Visão Eclésia avançará muito mais e muitas vidas ainda chegarão para o reino de Cristo. A igreja é a base e a base é a igreja. A Visão Eclésia de Jesus leva em conta o mundo, os países, a cidade, a rua e as famílias. As famílias residentes ali naquela rua, naquele bairro. Mas é importante nós termos em mente que o projeto precisa avançar o mais rápido possível. Precisa dessa mobilização da igreja local. Todos os líderes precisam estar mobilizados com a visão missional, caminhando com Cristo, sendo Cristo o referencial. Nós temos esse grande desafio no futuro, de levar o projeto adiante, que é a pregação do Evangelho. É levar Jesus às pessoas, falou o pastor Gil.
a santificação, palavra, levando Jesus às pessoas, tem resultado. Mas a igreja precisa estar unida. A igreja local precisa estar olhando para Jesus. Precisa ter no coração o desejo missional de pregar Jesus. E dessa forma organizada, viabiliza essa vontade soberana de Jesus em nossas vidas e na vida de outras pessoas. Então vamos adiante, vamos em frente, pregando a palavra do nosso Mestre.